vocês, ó, só para vocês terem uma base, gente, como as coisas estão caminhando, né? A gente precisa ter, assim, eu falo sempre, eu faço um apanhado de toda a mídia internacional para a gente entender os rumos das coisas, né? E isso eu já falei em diversas lives que eu fiz, diversos canais aí, que o que me surpreendeu efetivamente foi o fato, a velocidade com que a posição diplomática de Israel se deteriorou o mundo afora. Vou mostrar para vocês uma matéria de hoje do jornal americano The Washington Post. Israel faz terra arrasada e pode chamar isso de paz. Ou foi essa doeu. Esse título doeu pra caramba. Então a gente chega à conclusão, quando você vê um título assim, você chega à conclusão que há uma certa divisão na imprensa com relação a essa crise, né? A gente já começa a ver que algumas vozes, né, não poucas, são muitas as vozes que estão se levantando, não contra o direito de Israel de combater o Hamas, mas contra os exageros, né? Então, é um negócio que está complicando muito. Eu queria saber o seguinte, Wellington, como é que você está vendo a imprensa nessa crise toda? Você acha que tem uma diferença de abordagem da imprensa com essa crise do Oriente Médio e a crise ucraniana? Como é que você vê isso como profissional? Você que é uma pessoa de dentro da imprensa, que conhece bem as mídias aí. Eu quero dizer, comandante, que o jornalismo, ele morreu desde o 11 de setembro, né? Porque quando o contraditório deixa de ser um dos elementos do jornalismo, o que a imprensa passa a fazer é informe publicitário ou leitura de press release. Então, a produção jornalística, ela deu lugar a figuras que são apresentadas como especialistas em tudo, né? Eu chamo de... Na verdade, esse termo, quem usou pela primeira vez conversando comigo foi o ex-ministro da Comunicação de Angola, João Melo, pessoa fantástica, que eu fui consultor dele, inclusive, e ele chama de tudólogo, esse tipo de gente que sabe tudo, né? Então, eu gostava muito daquela expressão. Então, esses tudólogos vão para a televisão e abrem a boca para ler o que está no teleprompter, não é? Ou aquilo que eles decoraram, não deixa de ser um mérito, né? Porque o exercício da memória é algo que poucas pessoas possuem, mas eles vão ali com aquele prato feito, acrítico, ou com uma crítica completamente distorcida da realidade, e se julgam, inclusive, capazes de detentores, né, de serem os detentores, de avaliar o que é fake news e o que não é fake news. Imagine. Então a imprensa, comandante, vem promovendo a automutilação com mais intensidade desde o 11 de setembro. Mas a guerra da Ucrânia, e mais especificamente a guerra da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano, né, que deveria ser noticiado assim para que fosse mais verdadeiro, aí sim, ali no solo ucraniano, tem uma cova bem grande para a imprensa. O senhor sabe, nós temos um grupo onde trocamos as impressões, nós vimos de tudo. Foi o velho da espingarda que derrubou um caça, nós vimos... A fortuna de Odessa, sim, a lata de tomate que derruba drone. Isso, teve um outro, o fantasma de Kiev, não é? Que era um avião que saía fazendo caça aos outros aviões e derrubava todos os aviões russos, etc. Vimos ali os javelins, leopards que iriam destruir a Rússia depois. Enfim, nós vimos de tudo. Não, Wellington, mas se tudo isso falhar, agora tem a escavadeira milagreira. A Ucrânia vai importar a escavadeira milagreira de Israel
e vai varrer o russo da face. Agora tem escavadeira milagreira. Pois é. É um negócio assim, eles têm o velho da espingarda, o fantasma de Otã, as abelhas assassinas, a cabra matadora, a escavadeira, não sei o quê, tem o morteiro certeiro. O morteiro não erra não erra Nada, é tudo certeiro. É umas coisas de maluco, umas fantasias É o que eu falo sempre isso daí. São coisas assim, se eu pego um relatório militar para ler e tiver uma coisa dessa, eu já rasgo a coisa, não leio mais nada. Pois é. Não leio mais nada, porque é uma quantidade absurda, desculpa o desabafo, mas é uma quantidade enorme que está circulando aí, que está chamado debate militar, que não existe mais no Brasil faz tempo, né? Qualquer jardim da infância e hoje, acho que debate com mais propriedade que algumas figuras que a gente vê por aí. Desculpa, Wellington, tá contigo. Não, que isso. Eu acho que eu sou solidário e o senhor, de certa forma, me representa quando faz esse desabafo, porque é realmente vergonhoso, não é? Comandante, nessa guerra da Ucrânia, em especial, o que mais me meteu vergonha na profissão, na área que eu atuo, a área que eu tenho amor, eu comecei a trabalhar em rádio aos 17 anos de idade. Então, assim, eu tenho a comunicação na minha vida, né? E realmente é muito triste. Quando eu vi a imprensa, especialmente de Portugal, da Espanha e do Brasil, ensinando a fazer coquetel Molotov para combater o exército russo. Aquilo ali, para mim, foi assim, incentivando a população civil, dando eco, encorajando a população civil a fazer coquetel Molotov para enfrentar o exército russo. Meu Deus do céu! O governo de Portugal mandou capacete, certamente de alumínio, uma expressão que o senhor gosta muito de usar. Né? Mandaram alguns para cá também, viu? Tô chapado de alumínio aí. Então, capacetes e coletes à prova de bala para que a população civil, não era militar, pudesse fazer frente aos desafios de uma guerra contra o exército russo. Então, quando a imprensa ultrapassa a mentira, essa criatividade que o senhor, de forma muito justa, mostrou indignação, e passa a interferir através da propaganda, incentivando os incautos à prática vamos chamar de... porque é disso que se trata. Realmente é vergonhoso. Então, a imprensa deixou de cumprir o seu papel, e hoje está muito claro que os donos da guerra são os donos da imprensa. Então, a imprensa é nada mais, nada menos do que uma máquina de propaganda de guerra. Essa imprensa mainstream, ocidental especial, e com ênfase para a dos estados, as estatais, não é? A imprensa estatal dos países membros da OTAN e as privadas, de um modo geral, não apenas os países membros. E é vergonhoso porque tem jornalista que concorda em fazer uma reportagem se jogando no chão, agora em Israel, para dizer que está passando o maior sufoco, que está tendo tiroteio e etc., e troca de tiros e de outros artefatos, e permitem a falha de uma aparição de uma pessoa passeando de bicicleta e uma mãe segurando a mão de um filho e um cachorro do lado, enquanto ela está no chão, se contorcendo, dizendo que está se protegendo de eventual tiroteio. Então, um jornalista também que se presta a ser um ator, não é? Mentir, criar um artifício para enganar o seu público, ele não é digno de ocupar o espaço público, porque a imprensa é concessão pública. E é uma arma muito perigosa o microfone e, lamentavelmente, tem sido usada da pior maneira possível.